Enterrada até o pescoço como punição por sua esterilidade, ela foi resgatada por um pai viúvo que a desenterrou e a levou para casa. Enquanto isso, os implacáveis sóis gêmeos de Próxima Talassie castigavam o rosto marcado de David Kane, enquanto ele navegava seu transporte danificado pelo desolado platô. O suor escorria pelo seu pescoço, encharcando a gola de sua camisa utilitária já úmida. O sistema de refrigeração da nave chiava fracamente, adicionando mais um item à sua lista de reparos em constante expansão. Peça de sucata, ele murmurou, batendo no console com seus nós de dedos calejados. Aguente só um pouco mais. Já se passaram 6 meses desde a morte de Helena, e tudo ao seu redor parece estar desmoronando. O navio, a propriedade, sua própria existência. No entanto, em meio a esse caos, suas 3 filhas brilham como estrelas brilhantes em um universo de outra forma escuro, proporcionando-lhe a força para continuar. David nunca teve a intenção de testemunhar uma execução hoje. Seu único objetivo era procurar depósitos minerais que pudessem ajudar a aumentar sua magra renda agrícola. No entanto, ao chegar ao topo da crista, a cena que se desenrolou diante dele enviou um calafrio por suas veias. Um grupo de humanoides de pele esmeralda, altos como Verdane, com membros alongados, estava solenemente em um círculo cerimonial. No coração dessa reunião, uma mulher estava sendo metodicamente enterrada na areia escaldante. Mesmo de longe, o terror estampado em seu rosto era inconfundível. David desligou os motores e pegou seus binóculos. Os Verdane eram infames por suas rígidas hierarquias sociais e controle populacional implacável, mas ele nunca havia experimentado seus métodos de perto. Enquanto focava seu olhar, ele notou a pele da fêmea brilhando como jade polido sob a luz solar implacável. Ao contrário das outras, cujos corpos eram adornados com marcas intrincadas que significavam seu status social, a dela era strikingly simples, quase comum. Seus grandes olhos em forma de amêndoa, transbordando de desespero, fixaram-se intensamente em sua posição, como se ela pudesse sentir instintivamente sua presença. Os Verdane completaram sua tarefa, deixando apenas sua cabeça visível acima da superfície arenosa do pacote. Um ancião murmurou algo que David não conseguiu entender completamente antes que o grupo entrasse em seus veículos elegantes e se afastasse, deixando-a vulnerável aos elementos e aos predadores noturnos que em breve sairiam para caçar. Droga, David sussurrou, abaixando os binóculos com o coração pesado. Ele entendia muito bem as duras realidades dos costumes Verdane. Essa mulher havia sido rotulada como infértil, uma grave ofensa em sua sociedade com escassez de recursos. Ao pôr do sol, os saqueadores do deserto estariam sobre ela, prontos para reivindicar o que acreditavam ser seu direito. David sabia que deveria ir embora. Aquela não era sua luta. Os Verdane não teriam misericórdia e o matariam se o pegassem interferindo em seus rituais. Ele tinha 3 filhas pequenas em casa, contando com seu único pai. Enquanto os sóis se inclinavam no horizonte, projetando sombras longas sobre a terra desolada, David percebeu que estava traçando uma rota de resgate, não um caminho de volta para casa. Devo estar completamente fora da minha cabeça, ele murmurou, reacendendo o transporte com determinação. Ele traçou um curso para sua propriedade, sua mente zumbindo com ideias e planos meio formados. Ao longe, a pequena estrutura pré-fabricada que servia tanto como sua casa, quanto como a sede de sua fazenda apareceu à vista. Com um pesado estrondo, David aterrissou, a suspensão do navio rangendo em protesto sob ele. Dentro, a pequena Lily, de 8 anos, estava fazendo o seu melhor para trançar o cabelo loiro indomável da pequena Salinas, de 6 anos, enquanto a animada Melanie, de 4 anos, coloria entusiasticamente em papel reciclado. De repente, todos voltaram sua atenção para o papai, persuadindo-o a abandonar suas próprias atividades e se juntar ao seu enxame brincalhão. "Olá, encrenqueiros!" ele exclamou, infundindo sua voz com uma alegria forçada, enquanto os envolvia em um abraço caloroso. "Escute, porém, eu preciso sair por um tempo." A expressão de Lily imediatamente se apagou.
Mas você prometeu ajudar com a hidroponia esta noite. Eu sei, Starshine, ele respondeu, seu tom suavizando enquanto reconhecia sua decepção. Isso é crucial. Uma emergência. Ele se ajoelhou para ficar na altura deles, com uma expressão séria. Preciso que vocês três fiquem bem aqui. Tranque as portas e não as abra para ninguém, exceto para mim. É perigoso? Salina perguntou, com os olhos azuis arregalados de preocupação. David hesitou, pesando suas palavras cuidadosamente. Pode ser. É por isso que você está ficando parado. Ele rapidamente reuniu seus suprimentos. Água, um kit médico, sua velha e confiável pistola de serviço e um cobertor térmico. Logo antes de sair, ele se inclinou e deu um beijo suave na testa de cada uma de suas filhas. Estarei de volta antes que você perceba. Se comportem. As palavras de David pairaram no ar enquanto ele se virava para voltar ao seu navio. O que ele não percebeu foi a troca silenciosa de olhares entre suas filhas, uma comunicação silenciosa repleta de planos não ditos. Sem que ele soubesse, elas se esgueiraram a bordo através da escotilha de manutenção raramente utilizada, enquanto ele se ocupava com suas verificações pré-voo. Os sóis estavam suavemente beijando o horizonte enquanto David fazia seu caminho de volta ao local da execução. Ele pousou a uma distância segura, então se aproximou a pé, com a pistola em punho. Quando sua sombra caiu sobre o rosto da mulher Verdane, os olhos dela se abriram lentamente. A areia havia varrido seu rosto, obscurecendo suas feições, e seus lábios estavam ressecados pela sede implacável. Homem humano, ela sussurrou, sua voz mal se elevando acima de um suspiro. Por que você arriscaria sua vida por mim? Em resposta, David se ajoelhou, a determinação gravada em seu rosto, e começou a cavar com uma pequena pá dobrável. Porque ninguém merece um destino como este, ela sussurrou, seus profundos olhos violetas brilhando como uma aurora, cheios de descrença. Eles vão te matar se descobrirem sobre essa transgressão. Então vamos nos certificar de que não seremos pegos, ele respondeu, determinação gravada em seu rosto. Ele trabalhou rapidamente, metodicamente libertando o corpo dela de sua prisão de areia. A areia estava compactada, transformando cada pá de areia em um esforço extenuante. Ao longe, a silhueta de Erie House começou a emergir, enquanto os predadores do deserto se agitavam, preparando-se para sua caçada noturna. David trabalhou com urgência, suas mãos se movendo rapidamente enquanto ele a desenterrava da terra. Quando finalmente a libertou, ela estava fraca demais para se levantar. Seu corpo nu era esguio, mas resiliente, adornado com padrões delicados, quase imperceptíveis, que brilhavam suavemente na luz que se apagava. David a envolveu em sua capa térmica, segurando-a suavemente em seus braços. Eu estou com você, ele a tranquilizou, maravilhado com o quão leve ela parecia, apesar de sua estatura alta. Qual é o seu nome? Ele perguntou suavemente. Talia, ela respondeu, com a cabeça descansando confortavelmente contra seu ombro. Eu era Talia Nix. Os uivos assombrosos se aproximavam enquanto David me carregava apressadamente de volta para o navio. Quando a porta se abriu com um sibilo, ele entrou correndo, selando-a atrás de nós. Nós conseguimos, ele respirou, colocando-me suavemente na pequena maca médica aninhada na área de carga. Papai, quem é ela? David se virou, seu coração quase parando. Emergindo de trás de um container de armazenamento estavam 3 cabeças loiras. O que diabos você está fazendo aqui? Ele exigiu, a frustração borbulhando à superfície. Mas ao ver as lágrimas se formando nos olhos de Melanie, ele instantaneamente se arrependeu de seu tom severo. Nós queríamos ajudar, declarou Lily, com a voz cheia de determinação. Você parecia assustada quando saiu. Os olhos de Talia se moviam entre David e as crianças, sua expressão uma mistura de admiração e confusão. Esses são realmente seus filhos? Ela perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Minha filha, confirmou David, passando a mão pelo cabelo em frustração. Ela deveria estar em casa, segura. Selena se aproximou cautelosamente, com os olhos fixos na mulher alienígena. Ela era strikingly beautiful, mas por que sua pele era verde? Antes que David pudesse responder,
O alarme de proximidade da nave explodiu com um som penetrante. Na tela de visualização, luzes começaram a piscar no horizonte. Veículos Verdani correndo diretamente em direção a eles. Todos, coloquem os cintos! David comandou, saltando para o assento do piloto. Estamos saindo agora. Enquanto os motores rugiam ao ganhar vida, o olhar de Thalia se prendeu ao dele no reflexo do console. Você colocou sua família em risco por minha causa, disse ela, com a voz firme e resoluta. Por quê? David empurrou o acelerador para frente, impulsionando a nave para cima, em direção ao céu. Essa é uma conversa para outro momento, de preferência quando não estivermos sendo perseguidos por algozes, ele disse, lançando um olhar para o caos que estavam deixando para trás. À medida que a nave rompeu a atmosfera, o céu escurecido de Próxima Talassi deu lugar a uma deslumbrante extensão de estrelas. Foi apenas naquele momento, em meio à vastidão do espaço, que David finalmente se permitiu respirar fundo. Ele acabara de cometer uma grave ofensa contra a espécie dominante do planeta que adotaram. Tudo isso enquanto estava acompanhado de seus filhos e de um refugiado ilegal. As repercussões, sem dúvida, seriam severas. No entanto, ao olhar para a mulher que haviam resgatado, agora sendo gentilmente oferecida água por suas filhas, David achou impossível se arrepender de sua escolha. Os sistemas de suporte à vida da nave zumbiam estéril no fundo, enquanto David traçava um curso através do traiçoeiro cinturão de asteroides que circunda as regiões externas do sistema Próxima Talassi. Suas mãos envelhecidas deslizavam com precisão treinada sobre o console de navegação. Cada movimento um testemunho de anos de experiência. Cada movimento era deliberado e intencional. Papai, ela está acordando de novo. Selena chamou do porão de carga. David ativou o piloto automático e fez seu caminho de volta. Suas filhas haviam se reunido em torno de Talassi, parecendo sentinelas curiosas, ansiosas para testemunhar o momento que se desenrolava. Como sempre, Lily assumiu o controle, posicionando cuidadosamente um pacote de hidratação perto dos lábios da mulher Verdani. Enquanto isso, Melanie sentou-se de pernas cruzadas aos pés da cama, com os olhos arregalados e uma expressão de preocupação silenciosa. Nas proximidades, Selena pairava, segurando um pano úmido, pronta para ajudar da maneira que pudesse. Deem um pouco de espaço, meninas, disse David, empurrando-as gentilmente para o lado. Os olhos violetas de Lia se abriram lentamente, gradualmente se fixando em seu rosto. Ele não pôde deixar de notar que o vibrante tom esmeralda de sua pele havia desbotado um pouco, despertando uma sensação de preocupação dentro dele. Como você está se sentindo? Ele perguntou, passando um scanner médico sobre seu corpo. Estou me recuperando. Ela respondeu, sua voz melódica ressoando com uma nova força. Seus filhos têm sido incrivelmente atenciosos. Filhas? David interveio, corrigindo-a instintivamente. Na Terra, o termo que usamos para crianças do sexo feminino é filhas. Talassi repetiu a palavra, saboreando seu som. Seus olhos se desviaram em direção às garotas. Você demonstrou bondade a uma estranha. Ela comentou. Tal compaixão é rara entre muitas espécies. Lily se encheu de orgulho. O pai dela sempre dizia que ajudar aqueles que precisam é o que realmente define nossa humanidade. Uma filosofia cativante. Enquanto Thalia tentava se sentar, David rapidamente se moveu para ajudá-la, ajustando cuidadosamente o cobertor térmico para garantir que sua modéstia fosse preservada. Tracei um curso para a estação Hélios, ele explicou, sua voz firme e determinada. É um movimentado posto de comércio nos arredores do sistema. Podemos estocar suprimentos lá e, quem sabe, até encontrar algumas roupas adequadas para você. Isso nos dará a chance de planejar nosso próximo movimento. Não há próximo movimento homem-humano, veio a resposta, impregnada com um toque de definitividade. Thalia falou com convicção inabalável. Você já assumiu riscos demais. Na Hélios, eu me separarei de você. David retrucou. E para onde você irá? Os Verdani têm postos avançados espalhados por todo este setor. Thalia respondeu, sua voz firme. No momento em que eles te avistarem, completarão o que começaram. Uma sombra caiu sobre o rosto de Thalia, um vislumbre passageiro de desespero. Talvez esse seja meu destino.
Ela sussurrou. Mas então, com uma determinação feroz, Melanie interveio, suas pequenas feições marcadas pela rebeldia. Não, você não pode ir embora. Você pode ficar conosco para sempre. David soltou um pesado suspiro, sua voz tingida de tristeza enquanto perguntava. Melanie, por que eles te enterraram? Celina interveio, seus instintos práticos vindo à tona. É porque você não está bem? A expressão de Thalia suavizou-se enquanto ela olhava para a criança. De certa forma, sim. Entre meu povo, a capacidade de ter filhos é considerada sagrada. Aqueles que não conseguem ter filhos são frequentemente vistos como imperfeitos, considerados indignos de consumir recursos. Isso é simplesmente ridículo, declarou Lily, com a voz transbordando da confiança inabalável de uma menina de 8 anos. Mamãe não poderia ter mais bebês depois de Melanie, mas isso certamente não a tornava defeituosa. Uma onda de dor tomou conta de David ao mero mencionar de Helena. Culturas diferentes têm valores diferentes, ele disse suavemente. Thalia, incapaz de conter seus pensamentos, murmurou. Valores bárbaros. No momento em que as palavras saíram de seus lábios, ela pareceu surpresa, como se estivesse assustada com sua própria franqueza. Perdoe-me. Ela acrescentou rapidamente. Eu não deveria falar mal das tradições do meu povo. Mesmo quando esses métodos quase lhe custaram a vida, David não pôde deixar de levantar uma sobrancelha em descrença. Assim que ela abriu a boca para responder, o alarme do navio soou mais uma vez, cortando a tensão. Sem hesitar, David correu para o cockpit, seu coração afundando enquanto ele examinava ansiosamente as leituras nos monitores. A embarcação de patrulha Verdane está nos chamando, anunciou ele sombriamente. Eles não podem me encontrar aqui, Thalia insistiu, lutando para se levantar. Se eles fizerem isso, vão executar todos vocês por interferir na justiça. A mente de David corria, lutando com o peso de suas palavras. O compartimento de contrabando estava escondido sob os painéis do chão em meus aposentos. Ele guiou Thalia até este espaço escondido, projetado especificamente para o transporte de mercadorias de legalidade duvidosa. Era uma característica instalada pelo proprietário anterior, uma que David nunca imaginou que realmente utilizaria. O compartimento era apertado, mas oferecia a cobertura perfeita contra qualquer olhar casual. Fique completamente em silêncio, ele instruiu firmemente enquanto fechava o painel. Meninas, não digam uma palavra sobre nossa convidada, vocês entendem? Isto é uma questão de vida ou morte. 3 acenos solenes responderam à sua pergunta. Ele fez seu caminho de volta para a cabine e aceitou a chamada recebida. Na tela de visualização, um severo macho Verdane se materializou, suas intrincadas marcas faciais significando uma alta patente militar. Vessel humano, identifique-se e declare seu propósito neste setor. Ele ordenou. David Kane, registro TH 1138, respondeu com uma voz firme. Sou um prospector e agricultor independente. Estou transportando minerais para a estação Hélio. Ele fez uma pausa por um momento e então continuou. Seu navio foi avistado perto de um local sagrado de ritual mais cedo hoje. Os Verdane exigiram uma explicação para minha presença. David havia antecipado esse momento. Eu estava fazendo um levantamento de depósitos minerais, respondi. Assim que percebi que havia entrado em uma área cerimonial, saí imediatamente. Peço sinceras desculpas pela interrupção. Os olhos dos Verdane se estreitaram enquanto falavam. Vamos embarcar em sua embarcação para a inspeção. David, mantendo a compostura, respondeu. Com todo o respeito, comandante, eu tenho 3 crianças pequenas a bordo e estamos com um cronograma apertado. Ele fez uma pausa por um momento, então acrescentou. Estou mais do que disposto a me submeter a uma varredura remota. Em vez disso, um silêncio pesado envolveu a sala, e David podia sentir gotas de suor se formando em sua testa. Por fim, os Verdane cederam. Prepare-se para a verificação, instruíram. David acenou com a cabeça, seu coração acelerado enquanto orava em silêncio para que o compartimento de contrabando fosse realmente tão à prova de escaneamento quanto havia sido anunciado. Um feixe de luz varreu o navio, catalogando meticulosamente seu conteúdo. Após o que pareceu uma eternidade, os Verdane finalmente anunciaram. Varredura completa.
Com um tom que não admitia contestação, acrescentou: Esteja ciente, humano. Interferir na justiça Verdane acarreta a pena de morte. Prossiga para o seu destino. A transmissão cortou, deixando David a exalar de forma trêmula. Estamos livres, ele gritou, sua voz se estabilizando enquanto ele tomava um momento para se recompor. Ele cuidadosamente retirou Thalia do compartimento, ciente de como o espaço apertado havia afetado seu estado já frágil. Ela estremeceu levemente enquanto ele a ajudava gentilmente a voltar para a cama. Você continua arriscando tudo, ela murmurou, sua voz mal acima de um sussurro. Eu não entendo. David se concentrou no scanner, monitorando seus sinais vitais. Vamos apenas dizer, ele respondeu com um tom firme, que testemunhei injustiça suficiente em minha vida para reconhecê-la quando a vejo. Você era uma guerreira em seu mundo? Ela indagou, com um olhar fixo em seus movimentos deliberados. Corpo de Fuzileiros Navais Coloniais. Ele respondeu com um toque de orgulho na voz. 15 anos de serviço. Eu vi ação no conflito Centauri e nas disputas da fronteira Rigel antes de finalmente me estabelecer. No entanto, você optou por esta vida solitária, distante de sua própria espécie. A expressão de David escureceu. Helena, minha esposa, era uma xenobotanista. Ela estava convencida de que próxima a Talasse abrigava compostos vegetais capazes de transformar a medicina como a conhecemos. Quando ela recebeu aprovação para um assentamento de pesquisa de longo prazo, embarcamos nessa jornada como uma família. Ele fez uma pausa, sua expressão carregada de memórias. Ela faleceu há 6 meses devido a uma infecção respiratória. Os médicos Verdane, no entanto, se recusaram a fornecer tratamento, alegando que seus medicamentos eram incompatíveis com a fisiologia humana. Uma realização brilhou nos olhos de Thalia. Então você guarda rancor contra o meu povo, disse ela com a voz firme. David encontrou seu olhar, sua expressão inabalável. Não se trata do seu povo ou do meu, ele respondeu. Eu ressenti os sistemas que determinam quem vive e quem morre com base em regras arbitrárias. A vida é um tesouro a ser valorizado. Enquanto o sistema de navegação da nave soou, sinalizando sua chegada iminente à estação Hélio, David assumiu seu lugar nos controles, guiando-os habilmente para a fila de atracação. Precisamos disfarçá-la, disse ele a Thalia, enquanto as garotas se reuniam ao redor dela, ajudando-a a se levantar. Tenho algumas roupas velhas que podem ser úteis, junto com uma capa com capuz. Apenas mantenha a cabeça baixa e fique perto de mim. Não posso te pedir mais do que isso, ela insistiu. Você não está pedindo, eu estou oferecendo. David respondeu com determinação inabalável. Uma noite no Hélios. Vamos reunir suprimentos, tirar um momento para descansar e elaborar um plano. Isso é tudo que estou pedindo. Thalia o observou pensativamente por um longo momento antes de finalmente acenar com a cabeça em concordância. Diante deles estava a estação Hélios, uma visão impressionante. Uma vasta rede de módulos interconectados e braços de atracação, pronta para recebê-los. Em forte contraste com a arquitetura graciosa e orgânica das estruturas Verdane, a estação se erguia como um testemunho do design utilitário. Foi construída por um consórcio de empreendedores humanos e alienígenas, todos movidos pela busca do lucro nas fronteiras do espaço explorado. À medida que se aproximavam da área de atracação, David chamou suas filhas para o seu lado. Lembre-se, não uma palavra sobre a verdadeira identidade de Thalia, Melanie insistiu, seus olhos brilhando de excitação. Se alguém perguntar, apenas diga que ela é uma prima distante visitando das colônias prussianas. Entendeu? É uma missão secreta. Ela se inclinou mais perto, sua voz caindo para um sussurro conspiratório, assim como nas suas histórias de dormir. Apesar da seriedade da situação em que estavam, David não pôde deixar de sorrir. Enquanto ajudava Thalia a vestir suas roupas sobressalentes muito grandes para seu corpo esguio, ele colocou uma capa com capuz sobre ela, escondendo efetivamente a maioria de suas características distintivas. Com o capuz puxado para baixo e as mãos enluvadas, ela poderia facilmente ser confundida com qualquer uma das várias espécies humanoides à distância.
Fique perto. Ele sussurrou enquanto a câmara de ar começava a se abrir. Hélios é um terreno neutro, mas há comerciantes Verdane à espreita. Eles pisaram no movimentado saguão, onde as garotas olhavam com admiração para o vibrante mosaico de espécies diversas que fluíam pela estação. David envolveu um braço protetor em torno de Thalia, navegando habilidosamente pela multidão, enquanto a conduzia em direção à seção residencial. O que nenhum deles percebeu foi a figura solitária escondida nas sombras, observando cada movimento deles com um olhar atento e calculista. Essa presença atenta reconheceu a marcha inconfundível de uma fêmea Verdane, tentando habilidosamente se misturar entre os alienígenas. Olhos que pertenciam a alguém que entendia Thalia completamente, reconhecendo a importância de sua descoberta. David se instalou em um quarto modesto no extremo da ala residencial da estação Hélios, deliberadamente se distanciando das movimentadas vias principais. O espaço parecia apertado para os 5, com um pequeno alcove para dormir, uma área de estar compacta e uma minúscula unidade de banheiro. No entanto, proporcionou a única coisa que eles mais valorizavam: privacidade. "Tudo bem, meninas. Lavem-se e se preparem para dormir", instruiu David, colocando gentilmente seus poucos pertences no chão. Tinha sido um longo dia. Enquanto as crianças se revezavam espirrando na água, o olhar de David se desviou para Thalia, que estava de pé, de forma desajeitada, ao lado da janela. Ela ainda estava envolta em suas roupas oversized, e a maneira como sua pele esmeralda brilhava sob a luz das estrelas momentaneamente lhe tirou o fôlego. "Eu vou dormir no chão", ele disse, quebrando o silêncio que pairava no ar. "Você pode ficar com a cama com as garotas." Thalia se virou para ele, seus olhos violetas brilhando com o brilho das luzes externas da estação. "Sua bondade nunca deixa de me surpreender, David Caney. Não é apenas bondade, é uma questão de decência básica." Ele se ocupou em arranjar cobertores no chão, plenamente ciente de que os olhos dela acompanhavam cada um de seus movimentos. "Na minha cultura, essa decência fundamental é reservada exclusivamente para aqueles que desempenham um papel na continuidade da nossa espécie." Ela sentou-se em silêncio, sua presença quase etérea. Em seu mundo, os estéreis eram considerados piores do que os mortos. Eram meras sombras, não entidades flutuando pela vida. David endireitou-se, uma centelha de desafio acendendo-se dentro dele. "Bem, sua cultura está enganada sobre isso", ele afirmou com a voz firme. Justo então, uma batida suave ecoou pela sala, interrompendo a troca deles. Instintivamente, a mão de David se moveu em direção à sua pistola escondida enquanto ele se aproximava da porta, a tensão se acumulando no ar ao seu redor. "Quem é?" ele perguntou, gesticulando para que Thalia saísse de vista. Uma voz masculina baixa e sussurrante respondeu: "Alguém que sabe exatamente quem você está escondendo e alguém que quer ajudar." David fixou os olhos em Thalia, cujo rosto havia empalidecido. Ele se colocou na frente de suas filhas, protegendo-as com uma postura defensiva antes de abrir a porta cautelosamente. Sua arma estava pronta. Do lado de fora, um macho Verdane aguardava, mais baixo do que os membros típicos de sua raça. Ele estava vestido com roupas simples de comerciante, e um capuz obscurecia grande parte de suas marcas faciais. "Você tem exatamente 5 segundos para se explicar antes que eu feche esta porta", David rosnou, sua voz baixa e ameaçadora. O olhar de Verdane passou por ele, pousando em Thalia, que estava ereta e resoluta. "Lady Thalia Nix, filha do Supremo Arconte Valin Nix. Eu sou Kieran da Reforma. Seu pai pensa que você está morta, mas há aqueles entre nós que conhecem a verdade por trás de sua condenação." Thalia avançou, sua postura se transformando à medida que ela se endireitava, exalando uma presença régia, apesar de sua aparência desleixada. "Kieran do Ministério da Ciência?" "Sim, sou eu." Ele fez uma leve reverência. "Posso entrar?" "O que eu tenho a discutir não é algo que deva ser dito nos corredores." David hesitou, mas acabou se afastando, permitindo sua entrada enquanto mantinha sua arma à vista. As meninas, com os olhos arregalados de curiosidade, espiavam do alcova de dormir enquanto o estranho entrava. "Fale rápido", David insistiu, seu tom urgente.
Kieran acenou em resposta, entendendo a gravidade da situação. Lady Talia não havia sido condenada por sua infertilidade. Essa era apenas a história oficial. A verdade era muito mais sinistra. Ela havia descoberto evidências de que a liderança Verdani estava manipulando a fertilidade da nossa população por gerações, criando castas artificiais e controlando quem tinha permissão para reproduzir. Isso é verdade. David perguntou a Talia, sua voz tingida de descrença. Ela assentiu lentamente, sua expressão grave. Eu era geneticista na divisão de ciências reprodutivas. Ela começou, seu tom pesado com o peso de suas revelações. Durante meu trabalho, descobri anomalias nos protocolos de triagem genética. Modificações deliberadas estavam sendo introduzidas em linhagens específicas. Essas mudanças foram projetadas para reduzir a fertilidade em algumas, enquanto a aumentavam em outras. Quando ela ameaçou revelar a verdade para a população em geral, Kieran insistiu. O conselho, que incluía seu próprio pai, a condenou a um sepultamento no deserto. Embora não pudessem executar publicamente a filha do arconte, encontraram uma maneira de fazê-la desaparecer de uma forma imersa em tradição. A mente de David girou com a revelação. Então você não é apenas uma Verdani qualquer. Você é praticamente realeza. A voz de Talia transbordava amargura enquanto ela respondia. Linhagem significa pouco quando você está enterrado na areia. Mas sim, meu pai é o supremo governante do nosso povo. E ele permitiu que te enterrassem viva? A voz de David transbordou de indignação. Ele ordenou isso, ela sussurrou, para proteger o próprio sistema que garante seu poder. Kieran interrompeu com urgência em suas palavras. Mas isso não é tudo. Uma delegação Verdani acabou de chegar a Hélios há 1 hora. Representantes oficiais estão à caça de um criminoso perigoso, vasculhando a estação meticulosamente. Precisamos sair daqui. David insistiu sem hesitação. Meu navio está atracado na baía inferior. Kieran respondeu, oferecendo uma rota de fuga potencial. Posso levá-lo para as colônias externas, onde a reforma está deixando sua marca. David hesitou, seu olhar fixo no correio Verdani. Mas por que você nos ajudaria? O que você ganha com isso? Kieran encontrou seu olhar, sua expressão firme. Eu acredito na verdade, respondeu ele, com a voz inabalável. A pesquisa inovadora da Lady Talia promete libertar nosso povo de gerações de manipulação genética e controle social. Assim que David estava prestes a responder, uma voz chamou do alcova onde dormia. Papai, a Melanie não está se sentindo bem. Ele se virou para ver sua filha mais nova, com o rosto ruborizado e o corpo tremendo. Ao colocar gentilmente a mão em sua testa, ele sentiu o calor de uma febre irradiando de sua pele. Ela precisa de atenção médica, disse ele, com preocupação clara na voz. A instalação médica da estação terá um registro da sua visita. Kieran alertou. Eles vão encontrá-la. Talia se ajoelhou ao lado da criança, suas mãos se movendo com um toque suave enquanto examinava a pequena. Isso parece febre cassoriana, ela murmurou, reconhecendo os sintomas. É uma doença comum entre os humanos que vem à próxima talase pela primeira vez, mas se tratada rapidamente, raramente é grave. Você está familiarizado com a medicina humana? David perguntou, sua surpresa evidente. Eu estudei xenobiologia comparativa durante minha pesquisa, ela explicou. Eu posso tratá-la, mas preciso de medicamentos específicos. Kieran acenou em compreensão. O problema é que não consigo obter isso sem levantar suspeitas. Enquanto David saía para sua tarefa, ele se acomodou ao lado de Melanie, acariciando suavemente seu cabelo, enquanto Talia se ocupava preparando uma compressa fria. Em um momento de intimidade não intencional, suas mãos se tocaram, acendendo uma faísca inesperada entre eles. Seus olhares se encontraram por um instante fugaz, e David ficou surpreso com a profunda preocupação refletida em seu olhar, por uma criança que ela mal conhecia. Obrigado, ele disse suavemente. Sua filha é inocente em tudo isso. Talia respondeu. Todos os filhos nascem em sistemas que não criaram. No espaço apertado, a proximidade deles de repente parecia íntima. David se tornou intensamente consciente da presença dela.
O delicado perfume floral de sua pele pairava no ar, enquanto suas mãos se moviam com uma elegância graciosa. Ele não pôde deixar de notar a suave curva de seu pescoço enquanto ela se inclinava sobre Melanie. Quando Helena faleceu, ele se viu começando a dizer: "Eu pensei que nunca sentiria." Mas suas palavras vacilaram, deixando-o incerto sobre como continuar. A expressão de Thalia suavizou-se enquanto ela falava. Atração não é traição, David Kane. A vida continua, mesmo diante da perda. A sinceridade dela o surpreendeu. Parecia que Verdane não tinha paciência para flertes sutis. Era realmente assim que Verdane lidava com tais assuntos? Indo direto ao ponto, ele perguntou, um pequeno sorriso dançando em seus lábios. Nos ensinam que as respostas biológicas são naturais e não deveriam ser confundidas por construções sociais desnecessárias. Ela respondeu, um traço de diversão tingindo sua voz. Talvez seja exatamente por isso que sua paixão humana cativa tantos da minha espécie. Você cria rituais intrincados em torno do que é fundamentalmente uma necessidade biológica. Mas há mais do que apenas biologia, David respondeu. Sim, ela concordou, seus dedos roçando suavemente a mão dele. Nesse toque fugaz, uma conexão surgiu, uma compreensão, um propósito compartilhado. Esses laços sutis eu havia notado entre nós mesmo em nosso curto tempo juntos. Mas, assim que o momento se aprofundou, foi interrompido pelo retorno de Kirin com os medicamentos. Enquanto Thalia administrava a medicação a Melanie, David não pôde deixar de observá-la com uma nova perspectiva. Ele se maravilhou com as reviravoltas inesperadas do destino que haviam introduzido essa mulher notável em suas vidas. Mais tarde, enquanto as crianças adormeciam e Kirin fazia a guarda, o peso do momento se instalou ao redor deles. David e Thalia sussurravam suavemente perto do visor, suas vozes mal audíveis enquanto planejavam sua fuga. De vez em quando, eles trocavam olhares furtivos, iluminados pela luz cintilante das estrelas. Duas almas de mundos vastamente diferentes, unidas pelo destino, mas ligadas por uma conexão inesperada que nenhum deles havia antecipado. A manhã surgiu na estação Hélio, anunciada pelo brilho artificial das luzes de quartzo e pelo distante zumbido dos sistemas de suporte à vida se ajustando para as configurações diurnas. David se mexeu em sua cama improvisada no chão, seus olhos caindo sobre Thalia, que já estava acordada. Ela se inclinou sobre um scanner portátil que havia emprestado de Kirin, a testa franzida em intensa concentração, enquanto examinava a amostra de sangue de Melanie. Como ela está? David perguntou, a voz rouca de sono. Thalia olhou para cima, seus olhos violetas brilhando de excitação em vez de preocupação. A febre quebrou, ela respondeu, mas descobri algo verdadeiramente notável na estrutura genética dela. David se aproximou da cama da filha, afastando gentilmente as mechas de cabelo loiro que emolduravam seu rosto sereno e adormecido. O que você quer dizer? Ele perguntou. Sua voz uma mistura de preocupação e curiosidade. Existem marcadores aqui, alterações sutis em seu sistema de resposta imunológica que eu nunca encontrei em humanos antes. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Os dedos de Thalia deslizam graciosamente sobre a interface do scanner, uma visão hipnotizante de se ver. As modificações que ela está fazendo me lembram das adaptações teóricas que eu vinha estudando antes da minha condenação. A expressão de David escurece, a descrença estampada em seu rosto. Isso é impossível, ele declara. Melanie nunca passou por nenhum tratamento genético. Sua esposa ainda estava realizando pesquisas enquanto estava grávida dela. A pergunta atingiu David como um golpe físico. Helena sempre esteve profundamente imersa em seus experimentos com compostos vegetais locais. Ela estava convencida de que esses elementos naturais continham a chave para entender a adaptação humana ao desafiador ambiente do Thalasse proximal. Ele fez uma pausa, lembranças voltando à sua mente. Durante a gravidez com Melanie, ela havia criado um suplemento derivado da flora nativa, afirmando que ajudaria o bebê a se adaptar. A expressão de Thalia se iluminou de empolgação. David, ela exclamou,
Sua esposa pode ter inadvertidamente descoberto o que eu estava buscando intencionalmente. Uma estratégia para combater a manipulação genética que a liderança do meu povo impôs por gerações estava prestes a ser revelada. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Assim que a discussão começou a ganhar impulso, um repentino alvoroço ecoou pelo corredor da estação. Sem aviso, Kieran irrompeu pela porta. Seu comportamento geralmente calmo desmoronou em um instante. Eles nos encontraram, ele ofegou, o pânico se infiltrando em sua voz. O próprio Supremo Marcon Veilin chegou, acompanhado por sua guarda pessoal. Eles capturaram meu contato na Baía de Atracação e agora estão realizando buscas quarto a quarto. David rapidamente se pôs a trabalhar, reunindo seus pertences com urgência. "Quanto tempo temos?" ele perguntou, sua voz tensa. "Apenas alguns minutos, no máximo", veio a resposta. "Eles estão começando do hub central e se movendo para fora." O rosto de Thalia perdeu a cor ao mencionar seu pai, o medo estampado em suas feições. Se Valen está aqui pessoalmente, está claro que ele não pretende deixar testemunhas. Ele não pode se dar ao luxo de permitir que a verdade sobre o programa genético vaze. "Precisamos de uma distração", pensou David. Seu treinamento militar entrando em ação. "Kieran, seu navio ainda está acessível?" Talvez ele pudesse navegar pelos túneis de manutenção, mas assim que esse pensamento passou pela sua mente, um anúncio em toda a estação cortou o ar. "Atenção, todos os residentes e visitantes. Aqui é o chefe de segurança Morvan falando. A estação Hélio está agora sob lockdown por ordem do corpo diplomático Verdane. Todos os civis são obrigados a permanecer em seus quartos para verificação de identidade." David murmurou uma maldição entre os dentes, sentindo as paredes se fecharem ao seu redor. Ele se virou para suas filhas, que agora estavam acordadas e o observavam com olhos grandes e assustados. "Meninas, se vistam rápido", ele insistiu. "Precisamos sair." Enquanto se preparavam para escapar, Thalia agarrou o braço de David, puxando-o para o lado. "Preciso te contar uma coisa", ela disse com a voz carregada de urgência. "Na noite passada, enquanto examinava Melanie, descobri algo significativo. A pesquisa da sua esposa não levou apenas à adaptação. Na verdade, produziu uma cura. Os compostos que circulam pelo sangue de Melanie têm o notável potencial de desfazer gerações de manipulação genética que afetaram meu povo. Helena nunca mencionou isso. Talvez ela não estivesse ciente das plenas ramificações dessa descoberta. No entanto, as implicações são profundas. Essa descoberta poderia libertar meu povo da casta biológica artificial que lhes foi imposta por tanto tempo." Os olhos de Thalia brilhavam com uma emoção profunda. O trabalho da esposa de David e o sangue de sua filha poderiam libertar sua espécie da escravidão genética. A revelação gerou uma tensão palpável entre eles, cada um ciente da gravidade do momento. Na luz da manhã da estação, David viu Thalia não apenas como uma refugiada alienígena, mas como uma mulher determinada a lutar pela liberdade de seu povo, uma causa que ressoava com ele, lembrando as lutas que enfrentou em seus dias de militar. "Vamos resolver isso juntos", ele a assegurou, estendendo a mão para ela. No momento em que seus dedos se entrelaçaram, uma faísca de eletricidade percorreu seu corpo, um lembrete vívido da atração inegável que vinha florescendo entre eles desde o primeiro encontro. Lia se aproximou, sua pele esmeralda se aprofundando com emoção. "Na noite passada, enquanto falávamos perto do visor, percebi que nunca havia conhecido alguém como você, David Kane. Seu tipo se refere a isso como coragem, essa notável disposição de arriscar tudo pelo que é certo. Meu povo pode rotulá-lo como tolice, mas eu vejo de forma diferente." Ela buscou a palavra perfeita para descrevê-lo. Intoxicante. O ar ao redor deles estalava com um desejo não expresso, criando uma tensão palpável. Por um breve momento, os perigos que espreitavam além da porta deles se apagaram no fundo, enquanto David sentia uma atração irresistível por ela. Sua mão se levantou instintivamente, traçando suavemente os delicados padrões em sua bochecha. "Pai." O sussurro urgente de Lily quebrou a tranquilidade. "Alguém está vindo." Kieran se aproximou rapidamente da porta, esforçando-se para ouvir. "São guardas, pelo menos 4 deles. Precisamos sair agora."
David hesitou, afastando-se de Thalia, a promessa não dita do que poderia ter sido pairando pesadamente no ar entre eles. Continuaremos esta conversa quando estivermos a salvo, ele murmurou, seus olhos expressando o que as palavras não podiam. O sorriso dela em resposta era uma mistura de reconhecimento e promessa. Eles se esgueiraram para o corredor de manutenção atrás de seus aposentos exatamente quando a porta principal se abriu com um estrondo forte. Através de uma grade de ventilação, David vislumbrou guardas imponentes e verdejantes vestidos com armaduras cerimoniais. À frente deles estava uma figura imponente, adornada com intrincadas marcas faciais e exalando uma presença régia que o identificava inconfundivelmente como o Arconte Supremo, Valon Nix. Encontre minha filha e os humanos, ordenou o Arconte, sua voz gelada e autoritária. As crianças podem ser capturadas vivas. Suas anomalias genéticas justificam um estudo mais aprofundado. O adulto masculino, no entanto, é descartável. David percebeu Thalia tensa ao seu lado com as palavras impiedosas de seu pai. Ele apertou suavemente a mão dela, oferecendo conforto enquanto navegavam pelos apertados túneis de manutenção. As meninas seguiram de perto, seus passos mal fazendo barulho, enquanto Kieran fechava a marcha, sempre vigilante. Assim que estavam prestes a chegar à baía de atracação inferior, o desastre aconteceu. Um trabalhador de manutenção virou a esquina, seus olhos se arregalando de surpresa, com a visão inesperada à sua frente. Antes que Kieran pudesse reagir, o trabalhador rapidamente escondeu um painel de alarme. "Corra!" David gritou, levantando rapidamente Melanie em seus braços enquanto corriam em direção às portas da baía. Eles se apressaram na vasta área de docagem justo quando as persianas de segurança começaram a descer. A pequena embarcação de transporte de Kieran estava repousando na plataforma 7, tentadoramente próxima, mas separada deles por uma vasta extensão aberta. "Não vamos conseguir antes que eles fechem a baía", disse Kieran, sua voz pesada de desespero. David, no entanto, observou a cena com a calma confiante de um veterano experiente. "Sim, vamos", respondeu firmemente, passando Melanie para os braços de Thalia. "Vá para o navio e ligue os motores", ele insistiu. "Eu vou criar uma distração." "David, não." Thalia começou a protestar, mas ele a silenciou com um beijo repentino e intenso que surpreendeu a ambos pela sua intensidade. "Confie em mim", ele sussurrou suavemente contra os lábios dela. "Estarei bem atrás de você", Thalia assegurou enquanto guiava as crianças em direção ao navio ao lado de Kieran. Enquanto isso, David tomou um caminho diferente, indo em direção ao painel de controle ambiental. Seus anos de serviço militar lhe ensinaram uma lição crucial. Toda instalação segura abriga vulnerabilidades, e as docas de estação não são exceção. Atrás dele, as portas da doca se abriram com um sibilo mecânico e os passos firmes dos guardas Verdone ecoaram no ar. David correu em direção ao painel, mas assim que chegou a ele, uma voz autoritária cortou a tensão. "Pare, humano!" Ele se virou para encarar o Supremo Arconte Valin, que estava diante dele, flanqueado por 6 guardas de elite, suas armas apontadas diretamente para ele. Além deles, Valin avistou Thalia e os outros enquanto se aproximavam da nave de Kieran, a rampa de entrada descendo lentamente. "Você tem algo que me pertence", declarou Valin, sua voz gelada. David respondeu com um sorriso sombrio. "Não, Arconte. Sua filha pertence a si mesma, e agora ela pertence a nós." Ele bateu o punho contra o botão de purga de emergência. "Ele se foi", Lily sussurrou, seu pequeno rosto pressionado contra o visor enquanto a nave de Kieran se afastava da órbita da estação Hélio. O pai realmente se foi. Enquanto isso, Thalia ficou paralisada no console de navegação, lutando com o peso do momento. O alarme de purga de emergência continuava a reverberar em sua mente, um lembrete assombroso do caos que acabaram de suportar. A imagem de David de pé, corajosamente diante de seu pai, sacrificando-se de forma altruísta para garantir a fuga deles, queimava vividamente atrás de seus olhos. "Temos que voltar", implorou Selena, sua voz embargada de emoção enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. "Não podemos deixar o pai para trás", disse Kieran,
balançando a cabeça com uma determinação sombria. A estação está sob um bloqueio total. Se voltarmos agora, isso significaria captura para todos nós. As mãos de Thalia tremiam enquanto ela começava a sequência de salto. Cada parte dela queria virar o navio, mas no fundo, ela entendia que David havia feito sua escolha. Uma decisão foi tomada para proteger suas filhas, guardando o segredo que fluía pelas veias de Melanie. Nós não o estamos abandonando, ela declarou finalmente, sua voz mais resoluta do que realmente se sentia. Estamos nos reorganizando. Há um posto de reforma no setor de sinal onde podemos encontrar segurança. A partir daquele momento, um plano de resgate começou a tomar forma. À medida que as estrelas se alongavam em riscos no céu, Thalia sentiu o pesado fardo de sua nova responsabilidade. 3 crianças humanas agora olhavam para ela e para um alienígena que mal conheciam, em busca de proteção e orientação. Em algum lugar atrás deles, David Kane se viu sob interrogatório pelo mais formidável Verdane da galáxia. Seu pai, no nível de detenção da estação Hélio, era um ambiente austero e frio, meticulosamente projetado para acomodar uma variedade de espécies, enquanto garantia uma sensação compartilhada de desconforto universal. David sentou-se em um banco frio e duro dentro de uma cela com campo de força, seu pulso acorrentado por restrições de energia que mordiam sua pele a cada movimento brusco. Ele estava lá há horas, recusando-se firmemente a divulgar qualquer informação sobre o paradeiro de Thalia ou os laços de Kirin com a reforma. Os guardas finalmente o abandonaram, provavelmente esperando que o isolamento o desgastasse. De repente, a porta da cela se abriu com um sibilo, e entrou o Supremo Arconte Valin Nix. Despojado de seus guardas cerimoniais e de sua elaborada indumentária, ele parecia menor em estatura, mas a aura de perigo que o cercava permanecia inconfundível. "Humano", disse Valin, seu tom casual enquanto se acomodava na cadeira em frente a David. "Estou bastante curioso sobre você." David permaneceu em silêncio, seu olhar fixo no governante Verdane. A semelhança com Thalia era inegável. O formato dos olhos de Valin e a linha refinada de seu queixo ecoavam suas feições. No entanto, onde o rosto de Thalia irradiava calor, o de Valin era esculpido em gelo. "Minha filha sempre foi impulsiva", continuou Valin, sua voz tingida de uma mistura de admiração e preocupação. "Ela sempre foi apaixonada por suas crenças. Mas colocar tudo em jogo por algo que é essencialmente uma teoria. Isso me pegou de surpresa, mesmo para ela. A manipulação genética de seu próprio povo está longe de ser apenas um conceito teórico." David finalmente falou. "É opressão sistemática." A expressão de Valin permaneceu inalterada, não revelando emoção. "É essencial para o controle. Nosso mundo tem recursos finitos. Sem gerenciar a população, teríamos nos exterminado há milhares de anos. Em vez disso, você estabeleceu um sistema de castas onde alguns estão destinados a governar, enquanto outros são relegados a servir. Tudo determinado pela fertilidade que você manipula." David se inclinou mais perto, desconsiderando a dor das amarras que o prendiam. "No meu mundo, chamamos isso de tirania. De onde você vem, os humanos quase tornaram seu planeta inabitável devido à reprodução desenfreada e ao consumo excessivo de recursos", respondeu Valin suavemente. "Sua espécie conseguiu sobreviver por pura sorte e uma corrida frenética para colonizar o espaço. Nós sobrevivemos porque valorizamos cada vida humana, não apenas aquelas consideradas dignas por alguma loteria genética arbitrária." Valin o observou com um novo senso de curiosidade. "É essa a razão pela qual você a salvou? Essa crença profunda no valor universal?" David não pôde deixar de pensar em Thalia, sua coragem inabalável, seu brilho que brilhava como um farol, e a surpreendente ternura que ela demonstrava em relação às suas filhas. Ele a havia salvado porque ninguém deveria encontrar seu fim enterrado na areia por simplesmente dizer a verdade. E agora, aqui estava ele, lutando com a realização de que havia desenvolvido sentimentos por ela. Não era uma questão, de forma alguma. Quão essencialmente humano é confundir biologia com um propósito maior. Você não entenderia. Mas Valin, por outro lado, se movia graciosamente ao redor da pequena cela, com uma expressão pensativa no rosto. "Entendo perfeitamente", ele disse.
Minha filha sempre foi cativada pela natureza emocional da sua espécie. Sua impulsividade e sua disposição para arriscar tudo por ideais elevados como amor e liberdade são impressionantes. Ele fez uma pausa, posicionando-se diretamente atrás de David. O que você não consegue entender é que ela nunca poderá realmente retribuir os sentimentos que você imagina. A fisiologia da espécie Verdane torna a reprodução bem-sucedida com humanos impossível. O que antes se pensava ser sua infertilidade era simplesmente uma cobertura conveniente. Esta situação transcende a questão da reprodução, David Groud. Ou será que não? Valin voltou a aparecer, sua presença exigindo atenção. Seu companheiro faleceu, deixando você com descendentes para cuidar. Instintivamente, você busca um substituto. Minha filha se apresenta como uma opção intrigante, uma alternativa exótica, mas, no final das contas, uma empreitada infrutífera. David podia sentir uma onda de raiva crescendo em seu peito. Você realmente não tem noção do que significa ser humano. Não somos limitados pela biologia como suas castas engenheiradas, disse Valin. Seu sorriso era gelado. E ainda assim, aqui está você, enredado por instintos primais por uma fêmea que nem mesmo é da sua espécie. Agora, diga-me onde ela levou seus filhos, e eu garantirei o retorno seguro deles à custódia humana. Seus marcadores genéticos únicos os tornam inestimáveis como sujeitos de pesquisa, mas não tenho a intenção de causar-lhes qualquer dano. Sujeitos de pesquisa? David puxou suas amarras, a frustração aumentando. Eles são crianças, não meros espécimes de laboratório. Eles possuem algo extraordinário, uma chave potencial para desvendar gerações de uma arquitetura genética meticulosamente elaborada. A voz de Valin adquiriu um tom firme. Os experimentos de seu parceiro com nossos compostos botânicos deram origem a algo que nunca deveria ter existido. Devemos estudar as crianças. O sangue delas precisa ser sintetizado. David ficou em silêncio, o peso das implicações pesando fortemente sobre ele. A pesquisa de Ellen não era uma mera coincidência, era um esforço calculado para minar o programa genético Verdane. Ao longo de seus estudos, ela deve ter descoberto a verdade inquietante e escolhido mantê-la oculta, até mesmo dele, plenamente ciente do perigo que representava. E agora, sua filha mais nova carregava a essência daquela pesquisa em suas veias. Eles estão além do seu alcance, David finalmente declarou, sua voz firme. E eles permanecerão assim. Ele se posicionou firmemente ao lado de Valin, com um leve tom de decepção. Eu esperava por cooperação. Lamentavelmente, agora nos vemos obrigados a empregar métodos de interrogatório mais invasivos. Quando os guardas entraram na sala com equipamentos desconhecidos, David sentiu uma onda de pavor tomar conta dele. Ele fechou os olhos com força, conjurando a imagem do rosto de Talia em sua mente. Ele se agarrou à promessa que havia visto nos olhos dela quando se despediram pela última vez. Não importava o que acontecesse a seguir. Ele havia garantido a elas um tempo precioso. Tempo para Talia proteger suas filhas e possivelmente aproveitar a descoberta inovadora de Helena. Ele só podia esperar que sobrevivesse tempo suficiente para se reunir com ela. No espaço confinado da nave de Kirin, Talia examinava meticulosamente a análise genética da amostra de sangue de Melanie pela 12ª vez. As crianças finalmente adormeceram na aconchegante cabana, seus pequenos corpos cansados pelo peso da dor e do medo. O composto é realmente notável, ela sussurrou para Kirin. Helena Kane isolou uma enzima de planta nativa que tem o poder de reescrever os marcadores genéticos artificiais dos quais os cientistas do meu pai dependem há gerações. Com isso, poderíamos reviver os padrões naturais de fertilidade em toda a nossa população. Uma cura para a escravidão genética, pensou Kirin, maravilhado. No entanto, na ausência da pesquisa original, possuímos algo ainda mais notável. Talia gesticulou em direção à criança adormecida. Possuímos uma notável síntese viva. O corpo de Melanie continua a produzir naturalmente o composto, nos oferecendo uma oportunidade única. Através de extração e análise meticulosas, podemos reverter a engenharia da fórmula. Isso poderia servir como uma ferramenta poderosa para garantir a liberdade de David, concluiu Kirin.
Os olhos de Thalia vagaram para as estrelas que brilhavam no céu noturno. Não alavancagem, não revolução, declarou, sua voz firme com determinação. Meu pai acredita que apenas capturou um humano comum que pode ser facilmente quebrado através da interrogatório. Ele não consegue compreender o verdadeiro significado de David Kane. E qual é esse significado? Kirin perguntou, com a curiosidade iluminando seus olhos. Esperança, Thalia sussurrou suavemente. Coragem. É a notável habilidade humana de defender os outros, mesmo quando isso implica um custo pessoal significativo. Ela colocou gentilmente a mão no console onde havia armazenado a análise genética. Sua expressão uma mistura de determinação e vulnerabilidade. David fez o sacrifício supremo, permitindo que escapássemos com essa incrível descoberta. Recuso-me a deixar que sua bravura seja em vão. Enquanto Kirin se afastava para avaliar seu curso, Thalia se viu sozinha, perdida em seus pensamentos. Ela não conseguia se livrar da memória do breve, mas apaixonado, beijo que David lhe dera antes de escolher ficar para trás. Era a primeira vez que ela experimentava uma conexão tão intensa. Verdane, que geralmente se abstinha de expressar emoções através do toque físico como os humanos fazem, se viu em um momento que despertou algo profundo dentro dela. Essa resposta ultrapassou os limites da biologia e das diferenças culturais, despertando sentimentos que ela nunca havia conhecido antes. Algo profundamente humano a alcançou, transformando-a de maneiras que ela nunca esperava. Enquanto o navio deslizava em direção à segurança, Thalia fez um voto silencioso. Ela salvaria David Kane. Não era apenas porque ele a havia resgatado de um destino enterrado no deserto, mas porque, no breve tempo que passaram juntos, ele lhe havia revelado a essência da verdadeira liberdade. Livre para escolher, livre para sentir, livre para amar. Por esse precioso presente, ela arriscaria tudo. Na sala de interrogatório, as paredes estéreis pareciam se fechar sobre David, que lutava contra os efeitos avassaladores do soro da verdade Verdane. Seu treinamento militar o havia equipado com técnicas de resistência, mas o composto alienígena operava em um nível diferente de tudo que ele havia encontrado antes. Ele atacava seu sistema nervoso em ondas de intensidade crescente, deixando-o atordoado. A fórmula provou ser notavelmente eficaz em humanos, mas ele estava prestes a descobrir quão despreparado ele realmente estava. Weilen observou com um distanciamento clínico. A maioria dos sujeitos sucumbiu em questão de minutos, mas David era diferente. Ele se concentrou em sua respiração, empregando técnicas de gerenciamento da dor que havia aprendido durante seu tempo nos fuzileiros navais. Não sou como os outros, ele pensou. Por um breve momento, um lampejo do que poderia ter sido respeito cruzou o rosto do arconte. De fato, a tenacidade da sua espécie nunca deixa de me surpreender. Justo quando Weilen estava prestes a elaborar, a estação foi subitamente preenchida com o som estridente de alarmes. O técnico de interrogatório recebeu uma mensagem urgente e sua expressão se transformou em uma de profunda preocupação. Arconte Supremo, relatórios urgentes surgiram sobre levantes simultâneos eclodindo em 3 colônias Verdane. A reforma iniciou ataques bem coordenados em nossas instalações de controle genético. Naquele momento, a compostura de Weilen começou a vacilar. Impossível, disse o técnico, balançando a cabeça. O movimento simplesmente não tem os recursos para esse tipo de coordenação. Eles estão enviando uma mensagem por todo o sistema. Algo sobre libertação genética. Eles até afirmam ter encontrado uma cura para as medidas de controle populacional. David não pôde deixar de sorrir, mesmo através da dor que sentia. Thalia agiu rapidamente, não deixando espaço para hesitação. Weilen, percebendo a expressão no rosto de David, comentou sobre seu corpo magro. O que você sabe sobre isso? Ele perguntou. David respondeu. Apenas que você subestimou tanto sua filha quanto a resiliência da humanidade. David respondeu entre dentes cerrados, sua frustração palpável. De repente, a estação tremeu violentamente. As luzes de emergência piscando enquanto a gravidade artificial vacilava. Com pressa,
Vailen foi chamado ao centro de comando, deixando David sob o olhar atento de seus guardas. Assim que o arconte saiu, David aproveitou sua oportunidade. As restrições, especificamente elaboradas para a fisiologia Verdani, tinham uma vulnerabilidade oculta que se revelava quando pressão era aplicada em um determinado ângulo. Era uma falha que ele vinha explorando sutilmente ao longo da interrogatório. Em um momento emocionante carregado de adrenalina, David liberou um último impulso de força que fez com que as algemas de energia falhassem. O guarda foi pego completamente de surpresa, inconsciente do ataque iminente. Baseando-se em seu treinamento militar, David se moveu com uma precisão notável, desferindo um golpe calculado em um aglomerado nervoso que deixou o Verdani inconsciente em um instante. Talia havia mencionado isso uma vez de forma casual, mas agora David se via no meio da confusão. Armado com a arma do guarda, ele manobrava pelos corredores repletos de caos da estação Hélio. A revolta havia chegado inegavelmente a este lugar. À medida que avançava, ele encontrou grupos de civis Verdani se posicionando de forma desafiadora contra as forças de segurança, exigindo apaixonadamente respostas sobre o programa de manipulação genética. Ele precisava chegar a uma rede de comunicação para entrar em contato com Talia. O mais próximo estava localizado no centro de controle da estação, um lugar conhecido por sua forte segurança. No entanto, com a agitação se espalhando, pode agora estar com falta de pessoal. À medida que se aproximava do hub, uma voz familiar ecoou repentinamente de um corredor lateral. David Kane, seu timing é tão impecável como sempre. Ele se virou, arma levantada, apenas para abaixá-la em choque. Karen, como isso é possível? A rebelde Verdani fez um gesto para que ele a seguisse. O plano de Talia está se desenrolando perfeitamente. As células da reforma receberam sua fórmula, sintetizada do sangue de sua filha. Elas começaram a distribuí-la por todo o território Dani. Mas onde está ela? Onde estão minhas filhas? David perguntou urgentemente enquanto se esgueiravam para dentro de um duto de manutenção. Eles estão seguros por enquanto, mas precisamos agir rapidamente, veio a resposta. Talia voltou para confrontar seu pai publicamente e revelar a verdade sobre o programa genético. O coração de David disparou ao pensar em Talia enfrentando a violência sozinha. Leve-me até ela. Agora, o grande salão de assembleias da estação Hélio havia sido tomado pelas forças da reforma. Centenas de Verdani, tanto da estação quanto dos navios recém-docados, preenchiam o vasto espaço, sua presença um testemunho da crescente tensão. Todos os olhos estavam fixos na plataforma central onde Talia estava, exalando um ar de realeza e determinação. Ao seu lado estavam Lily, Celina e Melanie, as 3 crianças humanas apanhadas em um turbilhão de medo e determinação. Enquanto Talia falava com a multidão através do sistema de transmissão da estação, sua voz ressoava com força, capturando a atenção de todos os presentes. Suas palavras ressoavam não apenas com aqueles que estavam ao seu redor, mas também com Verdani em todo o setor. Por gerações, fomos condicionados a acreditar que uma hierarquia social rígida era essencial para nossa sobrevivência. Sua voz ecoou poderosamente, desafiando a noção de que alguns devem ser abençoados com fertilidade, enquanto outros, rotulados como menos dignos, são condenados a permanecer estéreis. Isso nunca foi um caso de seleção natural. Foi uma manipulação deliberada orquestrada por aqueles que estão no poder. Ela apontou para uma exibição que mostrava sequências genéticas. Essas, ela explicou, são os marcadores que foram introduzidos artificialmente em nossa população. E isso, ela disse, gesticulando em direção a Melanie, que avançou com coragem inabalável, é a prova viva de que essas manipulações podem de fato ser desfeitas. Nesse momento, as portas no final do corredor se abriram com um estrondo forte. O Supremo Archon Valen entrou, flanqueado por sua guarda de elite, sua expressão uma máscara gelada de fúria. Isso é traição, declarou ele, sua voz autoritária cortando os murmúrios da multidão. Minha filha fala a partir da ilusão, não da ciência. Talia, sem se deixar abater, respondeu com um desafio, projetando novas imagens nas telas. Então explique isso. Seus arquivos de pesquisa privados, pai,
revelam uma verdade assustadora. Eles documentam 3 séculos de modificação genética deliberada com o objetivo de criar classes sociais não baseadas no mérito, mas sim nas linhagens que você considerou dignas. Os olhos de Valim se estreitaram em descrença. Você arriscaria a própria estabilidade de nossa civilização em nome de uma noção abstrata de igualdade? Eu concederia ao nosso povo a liberdade de moldar seu próprio destino, Thalia afirmou, mantendo-se firme em sua crença, como os humanos sempre fizeram. Humanos? Valim zombou, desconsiderando suas palavras. Uma espécie caótica e emocional que salvou sua filha quando você a condenou à morte? David interveio, aparecendo ao lado de Kirin. Ela valorizou sua vida quando você escolheu descartá-la. Uma onda de excitação percorreu a multidão enquanto David se aproximava do palco. As crianças, incapazes de conter a alegria, correram para abraçar o pai, quebrando todo o protocolo em sua exuberância. A postura estoica de Thalia vacilou por um breve momento ao vê-lo, vivo, um pouco machucado, mas ainda firme. Seus olhares se encontraram do outro lado da plataforma, uma torrente de emoções não ditas fluindo entre eles. Valim, dirigindo-se à multidão, recuperou sua compostura. Este humano, ele começou, não tem compreensão de nossos costumes ou de nossas necessidades. Você realmente escolheria abraçar o idealismo ingênuo de forasteiros e rebeldes, em vez de séculos de estabilidade estabelecida? Uma mulher mais velha de Verdane emergiu da multidão, sua presença exigindo atenção. Eu seguiria a verdade, Arcan, declarou ela, sua voz firme, mas cheia de emoção. Por 60 ciclos, acreditei que era simplesmente estéril, indigna de gerar filhos. Mas agora, descubro que foi por sua causa. Enquanto suas palavras pairavam no ar, outros começaram a se adiantar, suas vozes crescendo com perguntas e raiva, ecoando sua revelação. A maré estava mudando. Valim também podia sentir isso. Com um gesto sutil para seus guardas, ele sinalizou para uma retirada. Isso acabou. Ele avisou Thalia, sua voz carregada de urgência. Você corre o risco de acender uma guerra civil. Não, pai, ela respondeu, seu tom firme e inabalável. Eu ofereço libertação. A fórmula já está abrindo caminho através de nossos mundos, sinalizando o fim do seu controle não através da violência, mas pelo poder da verdade. Assim como se quisesse enfatizar seu ponto, relatórios começaram a chegar de todos os cantos do espaço Dani. Manifestações pacíficas eclodiram, e as instalações de controle genético foram abertas a escrutínio público. Séculos de segredos expostos à luz. Valim olhou para sua filha com uma nova perspectiva. Não havia mais raiva em seus olhos. Em vez disso, ele sentia um crescente senso de respeito relutante. Você possui a convicção da sua mãe, ele disse suavemente. Ela também acreditava que alguns princípios valiam qualquer sacrifício. Com essa observação enigmática, ele se despediu, sua autoridade visivelmente diminuindo à medida que até mesmo seus guardas hesitavam em segui-lo. Após sua partida, o salão de assembleias estava repleto de excitação e a promessa de um novo futuro Verdane. Foi nesse ambiente carregado que David finalmente se aproximou de Thalia. Você voltou, disse ele simplesmente. Eu nunca fui embora, ela respondeu, seus dedos buscando suavemente os dele. Não de uma maneira que importe. Naquela noite, depois que as crianças foram confortavelmente colocadas em suas camas nos alojamentos fornecidos pela nova autoridade provisória na estação Hélio, David e Thalia se encontraram sozinhos pela primeira vez desde a separação. A pesquisa da sua esposa, Thalia disse suavemente, enquanto estavam ao lado do visor, observando os navios chegarem de todo o setor, cada um carregando mais Verdane em busca da fórmula da libertação. Ela deve ter sido realmente extraordinária. David acenou com a cabeça em concordância. Ela realmente era notável, uma pessoa que se dedicava a ajudar os outros, independentemente dos sacrifícios envolvidos. Acredito que vocês dois teriam formado um forte laço. Eu devo a ela tudo, minha liberdade e o futuro do meu povo. Com isso, David se virou para encará-la completamente, sua expressão séria. O que vem a seguir?
Sua equipe precisará de uma liderança forte durante essa transição. Eles têm Kieran e outros que lutaram por este momento muito mais tempo do que eu. Ela respondeu. Se você me aceitar, minha jornada me leva em uma direção diferente. A pergunta pairava no ar, repleta de potencial. As meninas já tomaram sua decisão. Você vai ficar, disse David, um sorriso se espalhando pelo seu rosto. Melanie está até planejando redecorar o quarto de hóspedes só para você. Thalia se aproximou, sua pele esmeralda brilhando suavemente à luz das estrelas. E quanto ao pai deles? O que ele realmente deseja? A mão de David se levantou, traçando delicadamente os padrões em sua bochecha, completando o gesto terno que havia sido interrompido dias antes. Ele quer o que desejou desde o momento em que te viu pela primeira vez naquele vasto deserto. Trazer você para casa. Seus lábios se encontraram em um beijo que transcendeu fronteiras, unindo os reinos humano e Verdane, entrelaçando paixão com ternura e fundindo os ecos do passado com a promessa do futuro. Quando finalmente se afastaram, os olhos de Thalia brilhavam com uma profunda emoção. Eu nunca realmente entendi a intimidade humana até agora, ela confessou. Meu povo se reúne para a reprodução, impulsionado pela necessidade biológica. Mas o que eles vivenciaram naquela noite foi algo completamente diferente. David completou seu pensamento. Naquele momento, eles descobriram uma linguagem de toque que transcendia espécies. Uma profunda comunhão de corpos e almas que não precisava de palavras para transmitir sua profundidade. Nos íntimos recantos de suas acomodações, as diferenças culturais se desvaneceram, dando lugar a uma compreensão mais profunda e primitiva que transcendia suas respectivas civilizações. 3 meses depois, a propriedade em próxima Talassi havia passado por uma transformação notável. A baía de hidroponia havia se transformado em um vibrante laboratório de pesquisa, onde Thalia trabalhava incansavelmente para aperfeiçoar a fórmula que havia libertado seu povo. A sociedade Verdane estava no meio de uma reconstrução desafiadora, mas esperançosa, lentamente se recompondo. Desta vez, no entanto, foi construído sobre uma base sólida de verdade e escolha, em vez do controle opressivo que haviam conhecido antes. Valim havia renunciado ao seu cargo de Arconte Supremo, abrindo caminho para um novo conselho que reunia representantes de todas as antigas castas. Ele se retirou para um canto distante do reino, uma figura nem perdoada nem esquecida, mas despojada de seu poder. Enquanto o sol se punha abaixo do horizonte do planalto desértico, David descobriu Thalia no jardim, ensinando com paixão as meninas sobre as propriedades das plantas nativas. Ela deu continuidade ao legado de Helena com um profundo respeito, honrando a visão de sua predecessora. Elas são rápidas aprendizes, observou Thalia enquanto as crianças corriam para preparar o jantar, especialmente Melanie. Ela tem um talento natural para a xenobotânica. David sorriu, envolvendo seus braços em torno de Thalia por trás. Assim como sua mãe, ele respondeu, e sua nova mãe também. Thalia se aninhou mais perto de seu abraço, ainda maravilhada com a forma como essa conexão havia se formado entre eles de maneira tão fácil. Nunca imaginei esse futuro quando você me tirou daquela areia. Uma família, um propósito, amor. David sussurrou. Esse é o presente da humanidade. Nós imaginamos futuros impossíveis e os trazemos à vida. Com a noite caindo e as primeiras estrelas surgindo, ficaram lado a lado. Não como salvador e salvo, nem como humano e alienígena, mas como parceiros em uma existência compartilhada que nenhum dos dois havia antecipado. Da sepultura à pertença e da condenação à conexão, sua extraordinária jornada remodelou não apenas suas próprias vidas, mas também toda uma civilização. Serviu como um poderoso testemunho da ideia de que a compaixão pode triunfar sobre a crueldade. Às vezes, o ato mais revolucionário é simplesmente desenterrar alguém do desespero e guiá-lo de volta para casa.